A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Chegou a hora de Conversas Artísticas. Olá, eu sou Paulo Bonfá. E eu sou Maiara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, com o apoio da sua coordenação de cultura. Nós temos um estúdio montado no palco do Teatro do Céu Jaguaré, aberto gratuitamente à comunidade e trazendo sempre conteúdo importante para você que nos escuta. Lembrando que as nossas conversas artísticas, é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo convidados incríveis a cada edição. Vamos falar hoje sobre dança e vamos falar também sobre este tópico além do que as pessoas imaginam. Nosso convidado Arilton Assunção está aqui. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bem-vindo, obrigado pelo convite de vocês. Um prazer estar aqui e estou muito feliz, por esse espaço. Nós vamos falar sobre dança, mas você tem um trabalho diferente, talvez, de outros bailarinos e bailarinas, de outras pessoas que trabalham com companhias de dança, como coreógrafos, pesquisadores, ou até de gestores culturais que têm como trabalho viabilizar os espetáculos de dança. Conta um pouquinho sobre as tuas ações voltadas às ações afirmativas. O nosso trabalho, eu sou diretor, da Faces Ocultas Companhia de Dança há 26 anos e eu criei a companhia exatamente por essa necessidade de um diálogo mais próximo. Quando eu digo um diálogo mais próximo, é dessa arte para todos, como eu poderia chegar, falar um pouco mais, não só daquele lúdico, de uma realidade, Então eu sou uma pessoa também que veio da periferia, então como que essa dança era um pouco distante. Eu tive a oportunidade, ou a teimosia talvez, de chegar, de persistir, num trabalho com dança que é ainda elitizado, que é ainda para um número restrito de pessoas, E aí depois eu senti como que eu poderia expandir essa minha fala com os corpos, Então a ideia de ter criado minha companhia foi como eu poderia sair do teatro. E quem não vai ao teatro, Quem não pode ir ao teatro, aos grandes teatros, Como a gente leva essa dança para a rua? E aí eu criei esse meu núcleo, essa nossa companhia. Faces Ocultas, Faces Ocultas. 26 anos 26. De trabalho e tudo. Nasceu já voltado a incluir pessoas pretas no universo da dança? Você sabe que, olha como que é a coisa, do racismo, que a gente demora para perceber algo que sempre existiu. Eu sempre falo que eu sou muito teimoso, eu devo ser descendente de escravo fujão. E então, eu sempre fui muito, muito teimoso com as coisas. Só que eu venho do interior, eu sou do interior, e lá, mais difícil ainda do que na capital, você ter crianças pretas nas escolas de dança. Não estou nem falando de 50 anos atrás, estou falando de quando eu comecei, eu tenho 47 anos, eu comecei muito jovem. Vamos pegar 40 anos atrás, só tinha eu, E depois, passaram-se aí 20 e tantos anos, hoje nós temos no máximo 15 crianças pretas numa cidade de 180 mil habitantes, quer dizer, é muito pouco, Então, quando eu criei o grupo, eu não tinha essa intenção de ter corpos pretos. Eu tinha a intenção de agregar as pessoas que não tinham acesso, que não tinham condições. Independente de onde elas estavam. Porque não tinha crianças pretas, Então eu olhava para o lado, não tinha. E quando eu criei o Faces, que nós temos um projeto social dentro da companhia, realmente assim, vamos abrir para todo mundo, E hoje nós temos, acho que 12 crianças pretas, ainda é muito pouco. De um total de quantas? Nosso projeto social atende 60 crianças. É muito pouco. E isso estou dizendo na minha cidade, então só na minha escola, no nosso espaço eu tenho 12. Em outras academias não tem nenhuma. E isso é uma questão também financeira, de repente, porque, em geral, quem está nas escolas que
cobram mensalidade são as crianças brancas, né? Isso, Assim como nos colégios particulares, né? A minha enteada tem 8 anos, é uma menina linda, uma menina negra. E esses dias eu perguntei pra ela, falei assim, quantas crianças negras tem na sua sala de aula? Ah, tem 3. Falei, quantos alunos são? 40. Aí ela, nossa, parou pra pensar, né? Mas é uma questão realmente, então, que as pessoas negras não conseguem chegar, racial, né, nesses espaços. Sim, porque não é só também o dinheiro, né? É a autoestima, é tudo que nos foi tirado. Então, você conversa com algumas pessoas, mas eu tenho vergonha. Ah, isso não é pra mim. Então você ainda escuta isso, né? Eu tive uma dificuldade que eu tinha um espaço no centro da cidade, onde nós atendíamos um número maior de crianças. Eu fui para um bairro semi-elitizado, né? Porque nós conseguimos um espaço maior, mas nesse bairro diminuiu, caiu, porque as crianças agora precisariam tomar 2 ônibus. Então elas não têm o dinheiro para chegar até o espaço onde a aula é gratuita. Né? A questão do acesso acho que permeou várias conversas nossas aqui, né? Muitas vezes ela não passa pela gratuidade. Só a gratuidade, só não cobrar o ingresso não significa que vai permitir a adesão das pessoas, porque chegar até onde o evento cultural acontece também demanda, e se você precisa dedicar tempo ali, você precisa consumir, comprar uma comida, se você tem crianças envolvidas, né? Um lanche e tudo mais. Mas voltando um pouquinho antes até do teu trabalho como diretor, né? Você começou numa escola, você mencionou agora, e você começou dançando. Isso. A partir de que momento você encarou isso como uma oportunidade de carreira? Eu comecei muito cedo, meus pais, minha mãe separou do meu pai muito cedo. E aí eu brinco e falo que lá na minha cidade eu fui o primeiro a primeira criança a fazer o período integral. Então eu estudava numa escola de educação infantil, período da manhã. A minha mãe tinha, a diretora dessa escola era vizinho da minha avó, algo assim. Enfim, e no creche era uma coisa que não era como é hoje, né? E aí minha mãe conversou com a diretora dessa escola e falou, tem como ele ficar lá o dia inteiro? Eu pago os 2 horários. Então eu ficava nessa escolinha os 2 horários. E lá tinha muita coisa artística dentro dessa escola. Então começou ali meu interesse dentro dessa escola, mas sem saber o que era. Aos 11 anos, eu também falo que eu sou o primeiro menino que foi pro Baby, né? A gente vê crianças, menininhas indo pro Baby Class. Eu falo que eu fui o primeiro menino e é o Baby. E aí... O que é? Vamos descrever para quem está ouvindo Class? a gente. Baby Class seria quando é a criança pequenininha, de 3 até 7 anos. A aula, é um método, um módulo chamado Baby Class, né? E que você não vê menino nessa... Os homens começam a dançar a partir de 18, que saiu de casa, e aí o pai e a mãe que é contra, enfim, a família, vou fazer o que eu quero agora, tem esse clichê ainda acontecendo. Ainda né? muito, preconceito muito grande, né? Com muito, meninos que dançam, né? Já deu uma melhorada, mas ainda muito, né? Então nessa fase eram as meninas para serem bailarinas, sei lá, balé clássico. Isso, Os né? meninos iam jogar futebol. Ia jogar futebol, judô. Dentro da própria escolinha tinha essa separação, né? E aí eu ia pra dança, já gostava, né? E aí tive professoras ali muito incentivadoras também, né? E então eu comecei realmente a fazer, eu fazia essa, vamos chamar de expressão corporal, de iniciação à arte, porque era muito, muito pequeno. Depois, com 12 anos, eu fui para a escola de dança. A minha professora do estado, da escola do estado, era dona de uma escola de dança. E olha que interessante, aí ela montou também na escola festa junina, dia da primavera, então ela criava algumas coisas artísticas e eu participava. E aí acho que ela viu que poderia dar certo alguma coisa comigo e fez um convite para minha mãe, que ela tinha uma escola de dança e que ela poderia me dar uma bolsa, né? E eu lembro que ela montou, na época, Alice das Maravilhas e eu fui o coelho. Isso eu tinha 12 anos. E aí, a partir dali, eu comecei, então eu entrei numa escola de dança, né? Fazer aula mesmo de dança. Meu primeiro contato com balé, com o que é, né? A formação, com 12 anos, né? E aí não parei mais, né? E sua mãe super te apoiava? A minha mãe super, né? Super separada do meu pai, então... Mas eu acho que, assim, ela viu um caminho também de me ocupar, né? Então, olha, fica lá na academia o dia inteiro. Gastar energia, passar o tempo. E não ficar na rua, né? E não ficar na rua, porque, pensa, uma cidade muito pequena, não tinha... Ou eu ia pra escola, eu ficava no balé, eu ficava na rua, não tinha... Depois saía do colégio, da escola, não tinha o que fazer, né? E ficava sozinho, porque minha mãe sempre precisou trabalhar.
Então, meu irmão mais velho foi morar fora, que foi estudar no seminário. Um outro trabalhava e eu ficava sozinho, né? Então, eu penso que ela viu, fique dentro da academia, né? E olha que coisa, eu não gostava, eu odiava o balé. Quer dizer, você ia porque era obrigado a ir. Não, eu gostava do ambiente. Mas não das daquelas amizades, regras, aquela coisa não. plié. E aí que eu vi o primeiro sapateado. Aí eu me apaixonei pelo sapateado. Mas olha meu interesse. Eu queria fazer o sapateado para dar aula para meus amigos na rua. Entendeu? Então eu queria ir para academia, aprender o sapateado, a não ver a hora de vir embora para poder ensinar os meus amigos na rua, né? E os meninos e as meninas não queriam fazer nada daquilo que eu estava explicando, né? Então, você achava que era muito legal, mas eles nem tanto. E que eu já era coreógrafo aos 12 anos, né? E aí a minha professora lá tinha um curso profissionalizante de sapateado. Então você estudava 4 anos de sapateado e 1 de clássico para pegar o seu diploma. 12, 13 anos, eu estou dizendo, de idade. Então eu achava que se eu tivesse um diploma, eu seria o professor da escola, né? Na escola do estado, era meu objetivo. E aí acho que ela viu que eu tinha levava jeito para o balé. Então o que ela fez? Ela trocou, ela falou, só que você vai fazer o sapateado, te dou a bolsa, mas você vai fazer já o balé clássico junto. E aí eu odiava fazer o balé clássico, né? Você era o único menino fazendo também? Era o único menino. E eu era péssimo no sapateado, tanto que chegou o final do ano, ela tirou as minhas plaquinhas do meu sapato. Falou, olha, faz o plec, plec, plec. Porque eu não conseguia ter ritmo algum. E aí ela tirou e eu dancei, então eu tenho uma frustração até hoje, preciso voltar a fazer sapateado. E me dei muito bem no clássico, mas ainda foram... Então, quer dizer, olha só, era 4 anos de sapateado, fiz um só, parei, porque eu era muito ruim e perdi o interesse. Mas cadê sua persistência? E tá vendo? E o clássico que eu não gostava, de repente, Fluiu. Fluiu. E aí, desse caminho de pensar em ser professor de dança, eventualmente como um horizonte de trabalho, você passou a ter um horizonte de se apresentar, de ter uma companhia, de ser chamado por uma companhia, por um corpo estável. Como foi a sua evolução? Aí com 16, então 13, 14, 15, 16, 4 anos, eu já estava dançando bastante coisas ali, né, na cidade. Aí eu fui para o Seminário Internacional de Brasília, que foi um dos grandes festivais, acho que o maior que nós tivemos aqui no Brasil todo, que é um seminário que exporta, dá muita bolsa para fora. E aí eu fui para o seminário com 16 anos e meio, e lá eu ganhei uma bolsa, né, para ir. A minha bolsa, olha que loucura, era uma bolsa para a Alemanha. E ainda fiz aula na época com René Gumiel, um dos grandes nomes da dança, do expressionismo alemão, da dança contemporânea, mas também fazendo aula de clássico. Então eu ganhei uma bolsa para a Alemanha e uma amiga minha ganhou uma bolsa para o Conservatório de São Francisco, nos Estados Unidos. A bolsa da Alemanha não tinha nada. Era se você ia. E tinha que se virar com os gastos. Com os gastos. Eles te davam entrada no curso ou no trabalho? Um ano lá. A manutenção, entendeu? Não. E a bolsa dos Estados Unidos tinha tudo. Tinha passagem, tinha o alojamento. Eles chamam de alojamento, é tipo um alojamento, né? Eles chamam de alojamento, tinha tudo. Só que o da Alemanha era um prazo maior, era 1 ano e meio, né? E a dos Estados Unidos, 8 meses. Muito bem, daí minha professora chegou e sentou, tipo assim, você é rica, você é pobre. Ela foi ótima, entendeu? Muito prática. E chamou a diretora da Gisele Santoro, que hoje se tornou como é o mundo, né? Hoje é super minha amiga, da Gisele Santoro. Hoje eu faço parte da banca de júri do seminário, que é coisa que um menino há anos atrás, entendeu? Quem era eu? Nada, né? E aí a Marisa falou com a Gisele, olha, a gente pode trocar as bolsas? Eu sei que os professores viram bailarinos diferentes, mas querem dar uma olhada, porque eles anunciam a bolsa 10 dias antes do encerramento, então ainda dá tempo de você pensar se você vai ou não, se a sua família tem condições, se você não tem, eles tentam ver qual é a segunda pessoa que nós gostamos mais. Então eles tiveram ainda mais uma semana para avaliar um pouco a gente, porque essa minha amiga, ela tinha condições de ir para a Alemanha. E ainda a irmã dela morava na Alemanha. Olha que coisa, morava numa cidade muito próxima. E aí, graças a Deus, fizemos a troca. Então daí eu fui para São Francisco, né? Aí lá estudei 8 meses no conservatório, dança moderna, que me apaixonei. Então aí foi também minha primeira visão assim com a dança moderna, saindo daquele universo do balé clássico, né? E aí me apaixonei muito por aquilo, aí voltei. Quando eu volto, Ismael Guiser,
que foi um grande nome da dança aqui na cidade de São Paulo e no Brasil todo. O Ismael foi chamado para criar o corpo de baile Cidade de Salto. Então era o quê? Já era um passo a mais. Então escolheram os melhores alunos das escolas de dança e criou-se um corpo estável na cidade, né, com um profissional. Então ali nós passamos a ter aula todos os dias, que não era assim. Ter um salário? Não tinha. Não. Era uma renda, uma comissão de mães e da cidade. Elas bancavam o salário do professor, do seu Ismael, para vir. Seu Ismael gostou muito de mim, de mais algumas pessoas lá no corpo de baile, e me trouxe para a capital. Então isso aí já há 17 anos para fazer 18 anos. Aí eu venho morar em São Paulo, então, e passo a dançar profissionalmente na companhia Ismael Guiser. Bom, nós estamos falando com o Arilton Assunção aqui, né, que está contando a trajetória dele para chegar até esse momento, e as pessoas às vezes pensam que a dança é um hobby, né? Ah, o que você vai fazer? Eu vou dançar, tá bom. As pessoas, elas usam a dança para descontração, não importa qual é o trabalho delas, elas saem para dançar, né? É uma outra noção de dança. Mas você, enfim, está contando sua trajetória, a insistência, a persistência, a transpiração, há um intercâmbio internacional através de uma bolsa, mas você desce em outro país falando inglês? Então, que vergonha. Porque as pessoas não param para pensar, né? As pessoas pensam, um jogador de futebol, legal, ele foi jogar na Alemanha, certo, mas ele sabia falar alemão lá? Como é que é o dia a dia de estar num lugar de aprendizado e trabalho, né, com uma língua estrangeira que você não domina? Sim. Foi um horror, porque eu não falo inglês até hoje. Eu falo, sobrevivo. Então, se eu for viajar, eu viajo muito a trabalho. Então, eu sobrevivo, faço algumas colinhas, levo as minhas colinhas. Mas quem está ouvindo, estudem, que é importante estudar. É muito importante estudar. E no meu alojamento só tinham argentinos, uruguaios, mexicanos, paraguaios. Então, dava para se comunicar. Mal. Então, assim, a gente aprendeu o portunhol, né? Então, aí a gente se vira mas aí o inglês, foi muito difícil, né? Porque tudo foi muito rápido. Brasília em julho e eu viajei em janeiro. Então foi tudo muito rápido. Vai, não vai, como que vai, né? E realmente cheguei lá sem falar nada. Então tinha a professora que nos recebeu, ela era como se fosse uma inspetora de alunos, né? Ela nos recebeu muito bem, ela falava um pouco de português, o português de Portugal, né? Então ela nos ajudava ali com alguma coisa, mas aí foi um pouco de desleixo meu mesmo, de querer aprender mais, né? Porque o clássico, ele tem a sua nomenclatura em francês. Então a aula, você consegue qualquer lugar do mundo você segue o mesmo nomenclatura, né? Entendeu? Em todo lugar, Isso, né? Então, todos os passos têm o seu nome em francês. E às vezes até as emendas desse passo. Olha, o grupo se coloquem à direita que vamos descer a diagonal. Até isso em francês já está familiar, né? E depois o inglês não. E aí todo mundo morando nos meus alojamentos falando esse espanhol, foi assim que, né? Que eu fui me virar, mas muito difícil, né? E toda uma cultura, né? Então pensa, um menino pobre, preto do interior, de repente está em São Francisco, né? Eu me senti num filme, para mim parecia que era um filme, né? O que eu vi em filme. E hoje, como eu tenho alguns bailarinos que de dentro do nosso projeto nós já conseguimos exportar para trabalhar fora, hoje eu sempre converso muito com eles e falo, não faça o que eu fiz, não desperdice tempo, né? Eu, na época, eu vivenciei mais toda essa parte de eu me sentir dentro de um filme do que o próprio aprendizado da dança. Né? Foi a primeira vez que eu vi o McDonald's, né? Primeira vez que eu vi um self-service, primeira vez que eu vi aquelas maquininhas que pegam aqueles ursinhos de shopping, coisas bobas, né? Mas foi a primeira vez que eu vi tudo isso, que eu vi em filme, né? Aquela máquina que você põe a fichinha e toca a música. Então eu ficava mais assim, quando eu terminava o horário de aula, andando pra rua, curtindo essas coisas. Né? Bom, você estava descobrindo normal, ali um mundo diferente. Natural. E você era anos. jovem. O que você considera aí que foi mais importante? A tua descoberta da dança contemporânea, conforme você disse, né? Depois de estar fazendo uma formação mais estruturada pelo clássico, foi o teu retorno com a realidade brasileira e o choque, eventualmente, da vida que você levou no tempo que estava fora do país. O que foi mais impactante para você, para seguir a tua carreira? Eu acho que lá eu descobri que eu não era príncipe, ou que eu era um outro tipo de príncipe. Né? Então eu cheguei com toda aquela coisa do clássico,
hoje as pessoas falam, né? Alguns ex-professores, você foi um bailarino maravilhoso. Eu parei muito cedo de dançar, mas não por falta de incentivo. Eu não entendia que esse príncipe, eu não sou europeu, né? Então todo o meu material de estudo, eu não me via naquele material de estudo, né? Você diz as referências, os grandes locais de dança. E lá na minha cidade não chegava pra gente. O Alvin ele fui saber depois, entendeu? Que era uma companhia de pretos maravilhosa. Até então eu não sabia. Na minha cidade, na biblioteca, tem até hoje um livro só que mostra o balé russo. Né? Então, a minha professora lá na cidade, ela deu o melhor dela, né? Que é o que ela tinha, né? Então, dizendo, antes de eu voltar e ir para a Companhia do Ismael. Então, lá eu entendi com a dança moderna, essa transição para a dança contemporânea, que é lindo dançar descalço, que é lindo as meninas dançarem o cabelo solto, outro tipo de música, outra movimentação. Isso eu consegui trazer mais uma emoção, mais uma verdade minha. Eu acho que eu consegui dançar verdades, né? Porque aquele balé europeu não é seu, não né? Você é não se meu. sentia pertencente àquilo. Dizem que eu fazia muito bem, mas eu olhava, tipo assim, tá. Não tinha sentido pra você. Não, e depois você começa a ligar as coisas, né? Depois também, nesse período, Ismael, eu queria complementar isso. Então, eu sou formado pela Escola de Teatro aqui de São Paulo, pela Escola de Bailados aqui de São Paulo. Fiz uma prova, já fui direto pro 9º ano, fiz um ano só. Eles fazem essas avaliações, né? Então, assim, vamos fazer o Lago dos Cisnes, tá? Então, eu era o convidado. Tá, mas por que eu não sou o papel principal? Dentro da aula, tecnicamente, artisticamente, às vezes eu era muito melhor do que os meninos que eram escolhidos para o papel principal. E aí hoje eu entendo isso. Claro, na visão deles não era muito interessante ter um príncipe preto. Mas por quê? Hoje tem. Essa é a pergunta que a gente se faz. Mas a gente tá falando, então, hoje porque não tá nos padrões dos príncipes, porque eu lembro né? que a questão do balé geralmente as bailarinas mais brancas do que já são, né? Sim, então já põe aquele pó mais branco, aquele pó de arroz pra ficar mais branca ainda do que já né? Então, não tá nesses padrões que colocaram, né? É como o corpo da bailarina também, né? Que tipo, não entra uma bailarina gorda. Não. De jeito nenhum. É a bailarina, braços longos, pernas longas. E a dança contemporânea dá essa possibilidade. Então, eu voltei com essa reflexão. É isso que eu quero dançar contemporâneo. E aí, eu entendi a importância do clássico. Então, até hoje, eu dou aula de clássico. Na minha companhia, eles fazem aula de clássico como uma manutenção técnica e física. Mas não como uma regra para fazer parte ou que eu crie balé clássico. Eu ia usar a expressão pendurar as sapatilhas para dizer do momento que você resolveu ou parou, né? Falou, não, agora eu não vou mais dançar, parei. Não tô mais me apresentando, vou assumir um outro papel dentro desse universo da dança. Certo. Você brincou logo no início, falando assim, olha, eu querendo ser coreógrafo quando eu era criança. Né? O coreógrafo ou a coreógrafa, só pra gente relembrar quem está nos acompanhando aqui, estudantes do céu e tudo mais, é quem trabalha desenvolvendo o elemento cenográfico físico das pessoas, né? Não é o cenário, mas é como as pessoas vão dançar, né? Isso. O que elas vão fazer como rotina no palco, sozinhas, em conjunto, com que música, ou sem música, ou com efeitos, ou a música ao vivo, ou a música mecânica. Como é essa transição de um bailarino para um pensador de espetáculos? Olha, você sabe que nós estamos tendo, nós profissionais da dança, profissionais, estudantes, todos, né? Essa dificuldade, porque tem realmente uma diferença muito grande para essa transição. E às vezes essa transição ela não acontece, ela também está muito vinculada a um dom. Né? Então hoje em dia tem grandes bailarinos e bailarinas que são lindíssimos dançando, mas que não são coreógrafos, não conseguem criar, não têm esse dom. Existem cursos, né, de composição coreográfica, onde você aprende um pouco, onde você entende um pouco. Está falando de uma questão técnica. Isso ensina técnicas de coreografia. Isso, mas porque tem muitos bailarinos que não conseguem fazer. E não precisa ter sido um grande bailarino para se tornar um excelente coreógrafo. Eu tô pensando no futebol aqui. Tá cheio de jogador mais ou menos que virou bom treinador. Então, né? Então, a gente fica assim. Só que hoje em dia tá acontecendo o quê? Tá tendo muita... uma troca preocupante. Tem muita gente que não é coreógrafo
e que está nesse papel de coreógrafo. Então a gente fica assim, peraí, como nós vamos organizar isso, né? Muita gente muito jovem, ocupando os lugares de coreógrafo. Parece ser mais fácil, mas não é. Porque você com bailarina, você tem aquela rotina com o seu corpo. Dói, machuca o dedo do pé, cansa, tem dia que você está desanimado, você não está com vontade, é muito calor, é muito frio, enfim. Né? E o coreógrafo não vai ter dor, né? Ele não tem aquela rotina, vou ter que ir trocar de roupa, fazer um aquecimento, fazer uma aula para o meu trabalho. Você diz até, às vezes, de tornar inviável a execução de uma ideia, porque ele está pensando com a cabeça de quem está criando, mas não com a cabeça de quem vai ter que executar e falar, olha, não dá tempo, preciso descansar entre uma entrada e outra, preciso trocar de roupa, preciso ser mais rápido. Né? Então, acaba tendo esse conflito, né? Você acha que é porque seria, entre aspas, mais fácil ser um coreógrafo, que não tem tudo assim? É um outro trabalho. Porque nem o coreógrafo, às vezes, por exemplo, bailarino hoje, né? Sou coreógrafo, às vezes é 3 da manhã eu tô ouvindo música. Então eu não parei de trabalhar. Então às vezes eu saio da sala de aula e levo o trabalho para casa. Porque é tudo, é um filme, é uma estrada que eu olho uma árvore conversando com vocês. Você chega no espaço e fala assim, nossa, esses 2 corredores, daria para entrar o elenco por esses corredores. A cabeça não descansa do coreógrafo, é um trabalho que força muito mais a cabeça, né? E o bailarino também, mas o corpo, né? Então, não necessariamente seja uma ponte. Ser bailarino, depois eu viro coreógrafo. Não funciona assim. Então, às vezes eu sou bailarino e encerro uma carreira como bailarino. E às vezes eu sou... Não fiz uma carreira como bailarino, mas eu comecei a fazer um processo e me tornei um grande coreógrafo, né? É tudo junto, mas caminho como professor. Então, às vezes, o professor de dança ele é um excelente professor, não precisou ter sido um excelente bailarino e não é um bom coreógrafo. Olha que interessante, né? São 3 coisas ligadas, mas é muito difícil achar. Muito difícil não, exagerei. É mais difícil você encontrar quem exerce os 3 papéis. Às vezes a pessoa faz isso por uma necessidade. Isso acontece muito com as donas de academia. Né, ou donos da academia, porque assim, ele não tem dinheiro para contratar, porque as companhias profissionais, elas são tudo separadas, ela contrata o coreógrafo, contrata o elenco, contrata o professor. Cada um deu o seu horário, picou o seu cartão, tchau, fui embora, né? E às vezes, eu tenho uma companhia particular, independente, que eu não tenho uma verba, né? A gente sobrevive dos cachês artísticos e tal. Então, às vezes eu falo, eu gostaria de contratar um coreógrafo, mas eu não tenho grana. Então, eu mesmo dou aula, eu mesmo coreografo, eu mesmo sou ensaiador, né? Sou diretor. Então, isso acaba... Mas eu falo muito, me corta, tá? Não, nós estamos ouvindo, mas com uma representatividade importante, né? Conversando com o Marco Van Lux, curador do Centro Cultural São Paulo, né? E ele falou assim, mas o trabalho do Ailton ele é muito potente, né? Porque é uma companhia chamada Faces Ocultas, olha o nome, já quer dizer, as pessoas que não têm espaço, são rostos, né, que não aparecem, as faces ocultas, e aí de ter protagonismo de pessoas pretas num cenário de dança que normalmente era mais elitizado, vindo do balé clássico e tudo mais. E aí chega esse momento em que você consegue ter mais acesso, né? As pessoas conseguem pela televisão ou pela internet ver o que está fazendo, o que é feito em outros lugares do mundo, né? Isso de alguma maneira influenciou ou modificou o teu jeito de trabalhar, ter mais acesso à informação, não só uma viagem a trabalho para um festival, para uma apresentação, mas de poder olhar e falar, olha, no Japão tem gente fazendo isso aqui com esses instrumentos musicais, na África tem uma companhia assim assado, essa forma de receber conteúdo de outros lugares modificou o teu jeito de trabalhar? Olha, que pergunta difícil. Não, a pergunta foi longa também, mas no fundo o que eu estava querendo saber é assim, a situação ela muda a partir do momento que você é exposto a mais trabalhos, né? Conteúdos. Eu tenho um pouco eu tenho um pé ali, um pé ali, um pé cá com a internet. Eu acho que o bailarino intérprete ele ainda não sabe usar. Então eu vejo que ele pesquisa coisas, mas ele meio...
ficou um acesso fácil ao plágio. Ah, tá. É assistir Entende? e copiar aquilo que está sendo feito. Isso, Ninguém e sabe não criar, o processo. usar aquilo como uma inspiração. Uma inspiração. E aí pula esse processo. Vira uma repetição. E aí isso tem ficado muito perigoso, né? Eu falo que a dança contemporânea, o que é o contemporâneo? É hoje, é agora, é tudo. Não é só o novo. Esse novo, às vezes, tem coisa que foi feito lá atrás, em 60, que cabe muito bem, né? Como música. Ou que se você nunca viu, para você sempre vai ser novo a primeira vez que você vir. Né? Então eu sinto que assim, hoje você senta assistir os espetáculos, né? Uma posição minha, uma opinião minha. Parece que eu tô vendo sempre um único coreógrafo. Eu assisto, 10 coisas de nomes diferentes, lugares diferentes, com elenco diferente, diretores, coreógrafos diferentes. Me parece que 9 trabalhos poderiam ser assinados por uma única pessoa. Porque tá tudo muito igual, tudo muito parecido. As pessoas estão com medo de se atrever, de ousar. Brasil, ninguém quer falar do Brasil, ninguém gosta de falar de Brasil, né? Então, eu digo porque eu sou um apaixonado pelo nosso país, com todos os problemas que ele tem. Então, eu sinto que, assim, fica sendo tudo uma cópia do que está acontecendo. E como dizia Elis Regina, às vezes o que vem de lá não é bom nem lá. Né? Então eu fico meio que assim, né? Às vezes o que vem de lá não é bom nem lá. Mas você tem conscientemente esse pensamento de se distanciar? Puxa, eu tô vendo, tem uma tendência, eu vou tentar seguir por outro rumo? Eu me policio muito. Não dizendo que eu consiga, mas eu me policio muito, né? E aí que você falou, é claro que é importante, que eu aprendi muito vendo coisas, entendeu? Que a mídia toda trouxe coisas que você... Mas as pessoas não entendem isso, às vezes, como ela disse, às vezes a inspiração pode ser de uma música. Nossa, eu ouvi essa música, deixa eu ver o álbum desta música, onde está essa música. Então, de repente, a faixa 1, você usou, mas tem mais 8 faixas. Deixa eu ouvir essas 8 faixas, de repente, a faixa 6, não, eu já pego a faixa 1 que você fez, né? Daí já pego a roupa que ela tá é um vestido azul, mas nossa, esse tom de azul, não, mas não tô interessado no tom de azul, já pego o modelo. Então, o celular ficou aquilo ali muito, eu já fotografo o modelo, já pego a faixa 1 e vou reproduzir com o meu elenco que não passou pelo processo e que às vezes não tá na qualidade do seu elenco, né? E é outra estrutura, é outro momento, é outro dia, é outro horário. Então aquilo acaba ficando uma coisa estranha, né? Eu falo, fica uma caricatura do trabalho. Eu indico muito também para os bailarinos, os meus e quem está ouvindo, você é da dança? Vá ao cinema, vá ver filmes, vá assistir peças de teatro, vá assistir show. Você é do quê? Você é do clássico? Vá assistir uma batalha de b-boys. Você é da dança salão do flamenco? Vá assistir uma roda de umbigada. Porque a gente precisa misturar, porque o contemporâneo é essa mistura. E aí eu não misturo e intitulo contemporâneo algo que fica muito... não tem um começo, meio e fim. Mas precisa ter uma história, começo, meio e fim? Olha, você quando vai ao cinema, você pode falar não gostei, mas lá tá bem explicadinho, né? O que é? É drama, comédia, romance. E a gente vai ver dança contemporânea, você não consegue não sabe o que encontrar. Não sabe o que encontrar. Eu estava imaginando isso quando você falou dos gêneros do cinema, né? E Arilton, quando você fala, né? A gente já passou aí por vários mitos ou preconceitos, né, caindo por água abaixo, né? De que o balé é para menina e não dá para o menino se iniciar e isso não tem problema algum. Falamos do preconceito racial, a dificuldade, né, de encontrar pessoas negras atuando com papéis europeus importados, né? Porque depois falamos sobre o biotipo, né? O contemporâneo permite que você tenha pessoas com corpos diferentes fazendo performances diferentes, né? Com as suas individualidades, né? A gente está dentro do céu, que além desse teatro tem sala de dança, etc. Mas o caminho para quem não quer se profissionalizar, mas tem interesse pela dança, para alguém que fale, puxa, eu gostaria acho que me faria bem, ou como atividade. Né? Você falou, o dançarino dói, né? Usa o corpo, tem um limite, se machuca. Mas para as pessoas, né? E que não vão pensar, depois de uma certa idade, eu quero pôr o uniforme da bailarina, né? Qual seria uma porta de entrada? Escolher um dos subgêneros para falar, eu vou fazer o jazz moderno ou um sapateado, ou para depois descobrir do que eu gosto realmente? Eu acho que tudo tem... Existem as escolas, né? Então, as escolas de dança.
e as modalidades de dança, sem desmerecer nenhuma delas. Mas, realmente, você hoje, principalmente no Brasil, você não encontra uma companhia profissional de sapateado, né? Não tem. A gente escuta falar. Os editais, os fomentos, não contemplam uma companhia de jazz. O jazz dance, né? O jazz dance. Você pode ver, você encontra vários grupos que são contemplados nos PROACs, os editais, com núcleos de dança contemporânea. O perfil, se não for esse, você não é aprovado, né? E as companhias clássicas, nós temos quantas no Brasil? 2. Teatro Municipal do Rio de Janeiro e a São Paulo Companhia de Dança. Então você vê um número pequeno, né, ainda, né, dessas modalidades, de organizar essas modalidades, né? E eu acho que as pessoas, hoje, realmente ainda o caminho são as escolas de dança, né? Hoje em dia, que está muito grande também agora o movimento de balé para adultos. O que é o balé para adultos? Aquelas pessoas que realmente não querem ser bailarinas, mas eu quero fazer aula. Eu quero até dançar, mas aqui eu vou trabalhar, eu trabalho o dia todo, eu sou arquiteta e faço balé à noite. Eu sou engenheiro e quero ter experiência, fazer aula de clássico sem pretensão de ser bailarino. Porque é aquilo, então hoje eu não quero ir, hoje eu quero faltar, quero assim, né, estou precisando faltar, o meu limite de dor é até aqui, então a cobrança é outra. Claro, e compete daí aos professores e diretores desses espaços também manter um trabalho de qualidade, né? Não é porque você não quer ser um bailarino profissional, você vai fazer algo... Qualquer coisa, né? Mas eu acho que com esse limite, né? Eu acho que o caminho é esse. Agora, é claro, você pensa em ir para uma companhia ou um grupo profissional ou semi-profissional dentro de uma escola de dança, que hoje em dia também muitas escolas de dança, academias particulares, têm seus grupos profissionais. E muito bons, e alguns até melhores do que algumas companhias nossas, né? Nossas por aí. Então, eu vejo que esse é um caminho, né? Que é diferente de você fazer uma aula de dança de salão ou você ir na balada. Você também está dançando na balada, né? Mas aí é uma dança... uma expressão corporal, né, livre, né, um espontâneo, né, que a gente diz. E o que acontece se você for a um local em que as pessoas estejam somente dançando por conta própria? Uma festa social, uma balada, um lugar, não estou falando uma gafieira ou uma escola de samba, um lugar organizado e consistente de dança com frequência, mas se você for a um evento com alguém, você fica analisando as pessoas dançando? Eu sabia que ele ia perguntar isso. Fico. Quem tá fora do ritmo. É um horror, eu Nossa, sofro. eu nunca vou na mesma festa que você. Não, eu sofro. Uma coisa que eu já tô conseguindo trabalhar em mim é, quando eu vou ao teatro, entender que aquela peça não é minha, aquele trabalho não é meu. E não é crítica. Às vezes eu falo, ai, que bonito, mas ai, se colocasse no lugar em estar 3... trocasse a luz ali. A luz, né? Então isso eu já estou trabalhando em mim há alguns anos, já melhorei. Já consigo ir ao teatro e assistir sem relaxar. Agora, quando eu vou em festa, eu vou pouco, mas eu fico assim também. Nossa, eu faço muito isso quando eu tô ouvindo rádio. Nossa, eu fico muito louca. Mas que entonação horrível. Então, Meu Deus, essa respiração. Eu não consegui chegar nesse ponto que você chegou ainda, viu? Tô trabalhando isso. Não cheguei, você me ensina. Mas eu adoro crianças. Se eu tô sei lá, vou ali agora no play olhar as crianças brincar. Tipo, você olha, essa aqui tem jeito, essa aqui não tem, essa aqui vai longe. Não só isso, a movimentação daquela criança pode virar uma coreografia. Eu falo, olha aquele braço, que interessante, aquela criança tá fazendo um braço ali, brincando ludicamente, aquele braço. Chega na minha sala, elenco, faz isso aqui com a mão. E de repente aquilo vira algo muito interessante, né? Então eu gosto de observar os corpos bastante. Já também até xingo, ele tá olhando pra mim por quê? E eu, como eu vou explicar agora? Já teve isso? Como já teve? Você não para de olhar, qual é o seu problema? Já passei por isso. Falei, agora, até explicar que não, olha, você parou de um jeito que eu achei legal, que foi num balé. Eu tava olhando você andar, achei interessante. Então, que louco é isso que tá falando aqui. Não é? Tá vendo meu eu passo? Eu tenho isso, eu fico analisando as pessoas. Olha, a gente falava sobre, né, ações afirmativas e tava eu aqui pensando, né, a dança é uma coisa tão democrática no sentido, porque, por exemplo, sei lá, vamos falar em um esporte, né, você quer fazer tênis, aí você tem que ter uma raquete decente, tem que ter isso, tem lugar para jogar, quer jogar futebol, querendo ou não, tem que ter uma chuteira, tem que ter bola, tem que ter... Dança você não precisa de nada, só precisa do seu corpo, e mesmo assim a gente vê
muita dificuldade ainda e necessidade de ações afirmativas, como você disse, né? Eu era o único negro ali na companhia. Hoje você vai nas escolas de dança, você não acha pouquíssimas crianças negras fazendo. O que falta ainda? Falta ainda muita ação afirmativa para trazer? Ou realmente é uma questão de autoestima? Porque tem muito isso, né? Muitos negros ainda não se apropriam do próprio corpo, tem vergonha, tem aquela coisa de a baixa autoestima, né? Porque falta... O que falta? Você falou, essas ações afirmativas, mas várias. Então também, antes dessas ações, de repente fomentar espaços onde essas crianças, adolescentes, pessoas negras possam chegar, também ir aonde elas estão para poder fazer esse trabalho de autoestima. Olha, eu faço lá na nossa cidade um concurso, é no 22º ano, chamado Zumbi Dandara. Então lá, na verdade, a nossa companhia de dança promove a Semana da Consciência Negra, com muita dificuldade. E nós fazemos esse desfile de moda, mas o desfile de moda, ele é confraternização. Então, durante a semana, eles são chamados para participar de palestras, de conversas, então, trabalho de cabelo. Então, é todo um resgate da autoestima. Porque é isso que acontece. O povo preto se acha feio. Né? Então, como aí alisa o cabelo, aí, entendeu? Né? Então, nós fazemos todo um trabalho e o final é esse concurso que é belíssimo, inclusive o Mark é júri lá. Nós já fizemos um levantamento, ele está entre um dos melhores do estado de São Paulo, é imenso o evento. É em Salto? Em Salto, acontece no dia 20 mesmo, lá na Sala Palma de Ouro, que é o nosso teatro lá. E assim, são 800 pessoas, sai briga para entrar, que lota, que não cabe, né? É um evento muito bacana. Zero de apoio, nós temos 3 lojas. Uma floricultura que dá os buquês de flores, uma que veste os trajes de gala e uma que veste os trajes esporte. Ponto. Então, por aí você vê também já como chega de novo ali a questão do racismo. Muito bem, mas o que eu estou querendo dizer é isso, a autoestima, como chegar nessas crianças e dar esse acesso. Porque não tem, ela não tem filme de balé passando na sessão da tarde, não tem novela que aborde o tema, então não tem, né? Não tem, então... Se não vier pela escola, eventualmente tem que vir pelo exemplo, né? Você tem que se reconhecer em algum lugar para entender que aquilo é um caminho. E as escolas, não sei se é uma crítica que eu esteja fazendo, porque olha lá atrás, quando eu comecei a dançar, tinha toda atividade, tinha uma festinha. As festas juninas eram muito grandes, agora não tem mais. Agora coloca-se uma música sertaneja desse sertanejo universitário, que nada contra, mas é o que é a festa junina agora. Não se fala mais de folclore, agora é o Halloween. Né? Não se fala, não tem, nunca mais, há anos se fala de folclore nas escolas. Então, eu não conheço, não tem mais essas ações nas escolas. Então, olha só, de quando eu dancei, que essa professora me viu dançando, porque ela criou um evento artístico dentro da escola, as professoras agora dizem, alguma festa que vai acontecer no final de semana. Não querem se envolver, não querem ir. A direção da delegacia de ensino não promove essas ações. Então essa menina não vai nada de dança, não leva. Vamos levar então um grupo de dança? Vamos levar, eu adoro, eu cheguei aqui e já falei pra minha moça, falei, viu, eu quero trazer minha companhia aqui, mas não precisa pagar. Eu quero chamar a comunidade para assistir. Né? Então, a gente tem que fazer, a gente tem que devolver. O meu melhor a fazer é devolver, sabe, né? Então precisa ter essas ações para que essas crianças vejam. Senão não vai saber, ela não tem referência alguma. E Arilton, a gente está caminhando para o nosso encerramento. Como faz o profissional que trabalha com você? Você depende exclusivamente dos cachês artísticos. Isso. Das apresentações que são realizadas para o público, né? Não tem uma receita recorrente porque o governo apoia ou porque uma empresa patrocina, pelo valor que as pessoas dão para o trabalho de vocês quando compram um ingresso, não importa o valor, não importa o valor do ticket, né? Para assistir vocês. É isso. Então vocês estão sempre se apresentando. Sempre. Nós fizemos uma pesquisa no estado de São Paulo, foi a companhia que mais dançou. Entendeu? Então, quando chegam lá os bailarinos, alguns muito jovens, primeiro as pessoas que nos procuram para fazer parte da nossa companhia são pessoas que assistiram a companhia. Eu não faço audição para bailarinos porque eu acho que tem que ser na vivência. Às vezes a pessoa ela é muito boa naquela prova de meia hora, mas a personalidade dela, a minha, né, do companheiro de sala, então eu não faço audição, eu faço convites para as pessoas fazerem uma vivência. Quer passar um mês com a gente?
E aí você vê se você se enquadra no que a gente está pensando, porque é um pensamento, né? É um pensamento. O meu pensamento vai muito contra até muitos pensamentos e muitas companhias de dança, né? Então, quando elas chegam lá, eu falo, você viu o trabalho, você estava na plateia, você gostou. Tá, você gostou do que você viu, a plástica. Agora tem os bastidores. Agora vem ver o resto. Né? Agora vem ver o resto. E aí, a primeira coisa, eu já digo, nós não temos salário. Então, lá eu tenho uma república, que eu fiz uma loucura, desmanchei a minha casa. Então,